Fala pessoal, beleza? Eu trouxe aqui mais uma questão da Banca Instituto Unic de língua portuguesa para a gente poder analisar, certo? Vamos lá. O enunciado diz: há verbo na voz passiva na alternativa. E aí a banca trouxe as alternativas. Vamos lembrar o que é voz passiva. Eu trouxe um exemplo aqui para que a gente, antes de nós resolvermos, vamos procurar entender, lembrar o que é voz passiva. Eu trouxe um exemplo aqui para você compreender melhor. Vamos lá. Pegar minha caneta aqui azul, vermelha. Opa. Exemplo: Maria colheu as rosas do jardim. Nessa oração aqui, Maria é o sujeito, tá? Sujeito, certo? Colheu é o verbo, tá? É o verbo, vou colocar um V de verbo. Colheu o que? Se eu fizesse a pergunta, o que? O que é que Maria... O que? O que é que Maria colheu? Ela colheu as rosas do jardim. Então, aqui nós temos o objeto. Só arrumar meu U aqui. Nós temos aqui, então, o objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo. Maria é o sujeito, colheu é verbo, que é que Maria colheu, rosas, as rosas do jardim. Isso aqui é voz ativa, tá? Isso aqui é... O primeiro exemplo aqui é voz ativa. O que é voz ativa? Quando nós temos essa ordem, sujeito, um sujeito aqui, agente, que é aquele que nós temos o sujeito agente, tá? Sujeito agente, sujeito que pratica ação. Eu tenho verbo e eu tenho complemento. Nesse caso aqui nós temos objeto direto. Isso é a voz ativa, né? Vamos só corrigir aqui. Voz ativa, tá? Voz ativa. Agora, vamos lá. Eu posso fazer uma outra escrita. Eu posso pegar o que era objeto direto, eu posso transformar em sujeito paciente. Ó. As rosas do jardim foram colhidas por Maria. Esse caso aqui é um exemplo de voz passiva, por quê? Ó, as rosas do jardim, isso aqui eu vou chamar de sujeito paciente. Então, o sujeito paciente, o que é um sujeito paciente? Sujeito paciente, na verdade, é o objeto direto que estava na voz ativa. Aquilo que era objeto complemento na voz ativa, para transformar para a voz passiva, ele passa a ser sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. E para ser voz passiva, nós temos que ter um verbo, nós temos que ter dois verbos, tá? Um ao verbo auxiliar e verbo no particípio. Lembra verbo no particípio? Ado, ida. Nós temos aqui colhido. Olha a terminação do verbo, tá? Então, eu tenho um verbo aqui auxiliar. Então, eu tenho um verbo auxiliar, tá? Um verbo vou abreviar. Um verbo auxiliar. E nós temos aqui um verbo no particípio, tá? No verbo... Deixa eu melhorar meu R, que ficou torto. Vou colocar só o V para abreviar aqui. Então, nós temos um verbo no particípio, tá? Particípio. Particípio quando o verbo, a terminação em ado, ido, tá? Particípio. Vou abreviar também, tá? Verbo no particípio aqui. Certo? E aí eu tenho a preposição e a preposição por Maria, tá? Então, eu trouxe para que vocês entendam, a grosso modo, o que é a voz passiva, tá? Nesse caso aqui, é a voz passiva analítica. E nós vamos procurar entender qual alternativa que a gente consegue visualizar a voz passiva. A banca nem especificou se é a voz passiva analítica ou sintética, porém, vamos analisar aqui as questões. Vamos lá. Letra A. Ali foram encontradas imagens suas. Olha aqui, ó. Eu tenho foram, que é um verbo auxiliar. Eu tenho um verbo no particípio, ó. Ali foram encontradas.
imagens suas. Uma dica para encontrar um verbo na voz passiva, verbo na voz passiva, você vai entender que para os verbos, o verbo na voz passiva, nós temos um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Por isso que o nosso gabarito é a letra A. Por isso que o nosso gabarito é a letra A. Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo no particípio. Nosso gabarito é a letra A. Na letra B, talvez por isso eu esperasse ver. Não é verbo auxiliar e nem verbo no particípio, não é. Na letra C, um dos olhos parece maior que o outro. Parece, tá? Não tem verbo auxiliar e nem verbo no particípio. Para que nós tenhamos verbo na voz passiva, verbo auxiliar, verbo no particípio. Era na frágil, Fetertit que eu pensava, não é, nós não temos também, certo? Então, voz passiva, nesse caso aqui, voz passiva analítica, onde nós temos o verbo auxiliar, o auxiliar e o verbo no particípio. Lembra das terminações a do ida, certo? Espero que vocês tenham nosso gabarito então, letra A. Nosso gabarito então, letra A. Ali foram encontradas imagens suas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço novamente para que vocês possam se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu like e comentário no canal Língua Portuguesa para concursos públicos. Um grande abraço.